A paz do Senhor, meus irmãos. Novamente estamos aí falando sobre a palavra do Senhor para os meus irmãos. Meu nome é Nilton Rodrigues, diácono da Casa do Senhor e leitor exclusivo da palavra do Senhor. Uma palavra que mexeu com o meu coração a esses últimos dias da igreja na terra, a qual um rei chamado Acabe, ele tem aí um comportamento muito diferente do povo de Israel. Ele casa com uma mulher chamada Jezabel, a qual vem a colocar costumes e heresias, profanando o Deus de Israel naquela época, no reinado do rei Acabe, até certo ponto de julgar alguns profetas de Deus e matá-lo e perseguir o nosso profeta Elias, a qual ele se esconde em uma caverna. Estamos aí falando do tempo de hoje, um tempo a qual muitas igrejas toleram esta mulher chamada Jezabel, uma mulher que a tal ponto ela era terrível e não aceitava blasfemações contra os deuses dela. Então vamos ler aqui no versículo 29 em diante, aqui 1 Reis 16, versículo 29, tudo bem? 1 Reis 16, versículo 29, vai dizer assim, E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu-se como se fora a coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha da Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante deles. Meus irmãos, é muito triste saber que a igreja de hoje está acontecendo esses atos. O espírito que era na Jezabel, essa mulher terrível, a qual ela trouxe Deus de Baal para Israel e começou a adorá-lo, e trouxe joias, ouros, tudo que era de Baal eles faziam naquela época. Hoje não é diferente. Hoje está sendo de uma forma mais sutil. Eles não liberam tais coisas agressivas, mas sim que não venha expor a igreja. Mas como a palavra do Senhor diz, pecado é pecado e não existe meias verdades. Aqui na palavra do Senhor, vamos falar aqui no livro de Isaías 3, versículo 18 em diante. Olha que interessante. Isaías 3, versículo 18 em diante. Olha que interessante o que vai acontecer. Já vamos para frente da Bíblia. Você vê, o contexto lá no contexto, a glória futura do verdadeiro Israel, juízo preparatórios, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Falamos lá em 2 Reis, agora vamos no meio da Bíblia. Isaías 3, versículo 18. Interessante que naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas, os pendentes e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, e os diademas, que as joias, e os enfeites dos braços
e as cadeias e as caixinhas de perfume e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa e os mantos e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssima e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga cilício, e queimadura em lugar de formosura. Já que já é para os varões. E teus varões cairão a espada, e os valentes na peleja, e as suas portas gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Meus irmãos, aqui é uma profecia. Esta profecia, a qual o profeta Isaías ele vai falar a respeito do contexto aqui que eu vou passar para os irmãos, que esse contexto explica como Jerusalém estava e a qual a correção do profeta Isaías precisa falar a esse respeito. Então aqui nada mais é do que o futuro de Israel. O profeta Isaías está falando sobre o futuro de Israel, os últimos dias, para que a igreja não perca, aleluia, o brilho interior, não é, aleluia, o exterior. Jesus, desde muito tempo, ele vem dizendo para o homem, corpo, a alma e o espírito. Precisamos de tudo isso para mantermos uma vida consagrada ao Senhor. A palavra inteira do Senhor vai ser contra os nossos desejos carnais. Se você for ler lá em Gálatas, você vai saber o que o homem e a mulher do Senhor precisa para ser um grande servo do Senhor. Em Marcos também vai dizer que nós precisamos amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. Se você entendeu essa palavra, entendimento, amar o Senhor de todo o entendimento, de toda a sua alma, você saberá que você jamais poderá usar essas tais coisas. Não precisa pastor falar, não precisa, estar claro na palavra do Senhor, a qual lemos aqui, ó. O Senhor vai arrancar. O Senhor disse aqui, ó, naquele dia tirará o Senhor enfeites das ligas e redezinhas e as luetas, os pendentes, as manilhas, os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, as cadeias de caixinha de perfume e as arrecadas, os anéis e joias pendentes do nariz. Então, meus irmãos, tudo isso não é pura coincidência, porque o Senhor deixaria escrito isso, porque Isaías escreveria isso. Isso não tem nada a ver. As palavras, a igreja de hoje diz que isso não tem nada a ver, meus irmãos. Então, para que Deus escreveu isso? Pare para pensar. Isso não é coisa de Israel, não é coisa de servo do Senhor. Que você possa meditar, meus irmãos. Não se engane. Primeiro, limpe o seu coração, a tua alma, o teu espírito, e ande com conformidade com a palavra do Senhor, para que você não seja enganada, para que você não seja destruído naquele grande dia por falta de conhecimento. Que Deus abençoe vocês e a paz do Senhor. Então, meus irmãos, falando na palavra do Senhor, fomos então em Isaías, fomos no 2 Reis, depois fomos em Isaías. Agora vamos falar no final lá da Bíblia, lá no Apocalipse, meus irmãos, lá na quarta carta à igreja de Tiatira. Provas reais, meus irmãos, que estamos perdendo controle. A igreja está deixando a desejar. Não podemos ser assim. Estão perdendo o equilíbrio. Não podemos deixar. O Senhor deixou claro. E numa dessas passagens vai falar aqui, ó, na carta
na quarta carta da igreja de Tiatira, no livro de Apocalipse 2. Apocalipse 2, você vai ver no versículo 18, vai falar de uma carta a qual o anjo da igreja de Tiatira. Vamos entender o que diz esta carta, é o que exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje, para que você não se engane, não acredita em pessoas, em homem, acredite na palavra do que está escrito, as santas escrituras do Senhor, a qual eu acredito, meus irmãos, que diz assim, ó: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus. Olha, o anjo estava escrevendo o que o Jesus estava dizendo. Olha, que Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e aos pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou seja, o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti, olha só, mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e enganar os meus servos, para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria, e dele no tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Meus irmãos, isso é muito sério. Quando ele diz aqui na sua palavra, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, é isso. O espírito que estava nesta mulher é o espírito terrível. Usavam joias, pendentes, adorava deuses, bagunçava a casa de Deus naquela época. E tem pessoas, líderes, que ainda tolera o espírito que estava nela. Ele diz aqui, ó, tenho contra ti que tolera Jezabel. Foi tão forte que foi escrito aqui na palavra do Senhor o nome dela de novo, que ela perseguiu, aleluia, e matou profetas de Deus. Meus irmãos, é o que está acontecendo hoje. Acordem, acordem, não aceitem esse tipo de doutrina do mundo, porque isso é prostituição na casa do Senhor. Como assim, Newton? Isso, quando o homem e a mulher pegam esses costumes do mundo e usam dentro da igreja, isso se chama prostituição ao Senhor. O corpo do homem e da mulher são um templo do Espírito Santo, para que não podemos colocar joias, pendentes, cordões, todo tipo de coisas do mundo, o homem e a mulher não pode usar. Então ali ela ensinava, Jezabel ensinava e enganava os seus servos para que comessem do sacrifício da idolatria. É o que está acontecendo hoje em dia, meus irmãos. Acordem, pelo amor de Deus. Jesus está voltando e pediu para mostrar isso para vocês, para que vocês não sejam enganados. Eu acredito totalmente, fielmente nessa palavra do Senhor. É a palavra que vai me salvar se eu verdadeiramente entender e seguir. Então, lá em Marcos está escrito que devemos adorar, amar de todo entendimento, de todo coração, de todo pensamento ao Senhor e ao próximo como a ti mesmo. Então está explicado, meus irmãos, o porquê não devemos fazer sacrifício de idolatria. O Senhor não está aceitando pessoas com esse comportamento, homens e mulheres com esse comportamento, para que vocês possam um dia entrar naquele lugar a qual o Senhor preparou para nós, aquele lugar que só os santos, lavados e remidos, que não vão se corromper, entrarão por aquelas portas. Se você quiser, ainda dá tempo. Deus abençoe a sua vida. Amém.